O de gastos é... E, pois é, ele não faz o dever de casa, né? Pois continua gastando muito. Pois é. Arrecada mais e gasta muito. Aliás, esse é um problema também do Brasil, né? Eu acho que você vai ter um grande avanço agora com essa lei da transparência, que vai induzir, obrigar todos os órgãos públicos, municipais, estaduais, a disponibilizar os dados da internet. Porque é bom. É bom de um lado porque o cidadão ele passa a vigiar o Estado, mas é bom principalmente porque obriga todo esse pessoal a sistematizar os seus dados. Então você vai ter, digamos, as prefeituras, você tem muitas empresas que estão surgindo agora com sistemas de informática muito avançados para oferecer para prefeituras e tudo. Isso vai permitir a comparação entre prefeituras. Eu vou dar um exemplo para você do primeiro trabalho que eu bolei esse trabalho no final dos anos 90 com o Tribunal de Contas de São Paulo. Eu falei, o prefeito que é fiscalmente responsável, ele não é reconhecido, é só aquele que faz que é reconhecido. Então por que vocês não fazem aqui um tal trabalho aqui para levanta um sistema de informações, você vai até com o Instituto MIEMP lá em São Paulo. Pega informações de todos os municípios, consolida e premia, vê quem são os melhores e os piores. E daí, você vê, na época você não tinha nem internet assim, espalhada, tinha que vir por disquete. Nossa! E daí foi o curioso, até a coincidência, que o município que estava um desastre em termos fiscais era a nossa turma, foi em primeiro lugar. Final de 90, a prefeita era Germínia Venturoli. Pois é, era uma simpatia, né? Mas tinha um déficit aqui, mas monumental, sabe? Ela era uma simpatia. A dívida pública estava nas alturas. Mas então, hoje não, hoje os dados são online. Então você tem... Hoje também tem a lei de responsabilidade fiscal, né? Sim, mas eu digo, para você fazer um monitoramento, como você tem os dados online, você tem indicadores para todo lado, você vai fazer o seguinte, por que os indicadores educacionais aí da cidade tal são melhores que da cidade Y, sendo que as duas são similares? Então isso vai induzir a uma maior fiscalização do cidadão e dos poderes também, né? Nassif, e o governo federal tem adotado medidas aí para estimular o consumo, né? Queda no IPI para veículos, enfim, para a linha branca. Como é que você vê isso? Qual o reflexo disso? Não há o risco de aumentar a inflação? Não, nenhum. Veja bem, nós somos... E também a oferta de crédito aumentou, né? Não, o crédito é Você tem um primeiro porre, que é quando o pessoal faz o primeiro crédito lá, que o pessoal ainda é muito desavisado. E vai lá e se lambuza. Então, mas isso aí é superável. Não é que nem em 95, 94, que deu aquela quebrada Puan, quebrou tantas... Sim. Que ali você teve uma imprudência generalizada, né? Hoje mesmo com o aumento da inadimplência, ela está em níveis bem suportáveis aí. Agora, mas o brasileiro aprendeu a consumir? Ele gasta menos mesmo com crédito à disposição? Tem que aprender. E aprende como? O sujeito ele chega lá, o banco analisa o crédito dele. Uma coisa que os bancos, ontem até participei de um seminário em São Paulo sobre isso, por exemplo, se o sujeito está endividado, tem gerente de banco que deixa o sujeito ficar no cheque especial ou no cheque do cartão de crédito, que é para matar o sujeito. Nossa. Então o sistema bancário, o gerente tem que ver que o sujeito ficou 3 dias lá no cheque especial, o cheque especial é para você cobrir de imediato. Está 2, 3 dias no cheque especial, oferece para ele uma linha adequada de crédito. Né? Mas veja bem, hoje nós temos um PIB caindo. Por que está caindo o PIB hoje? Porque no começo do ano houve um erro monumental, final de 2010, começo de 2011, um erro monumental do Guido Mantega e do Banco Central. Você tinha uma inflação provocada pelos preços internacionais, não tinha nada a ver com a demanda aqui. O Banco Central joga os juros sobre os juros. E toma um conjunto de medidas, aquelas medidas prudenciais para restringir o crédito. Da economia começa a cair. Quando você chega em agosto, o Banco Central inverte. Em agosto é uma data histórica, porque o Banco Central ali ele enfrenta o mercado. Você veja bem, o Banco Central reduziu em meio ponto percentual a taxa Selic, que estava em 12,5 e veio para 12. Insignificante. O que a imprensa em São Paulo, Rio, fez? O mundo ia acabar, a inflação ia explodir, e a economia estava caminhando para não ter menos que 2% de crescimento do PIB. Então é preciso estimular, sim, o Tem consumo. que estimular, mas o ponto central aí, você tem que estimular a oferta, tem que estimular a produção nacional. Porque esse crescimento que teve no mercado de consumo esses anos foi apropriado por quem? Pelos chineses, pelos europeus. Sim. Então você tem que fazer, se você não faz a defesa da produção interna, o crescimento do consumo é insustentável. Porque você cresce o consumo, atende com o importado,
as contas externas vão para o vinagre, a indústria não gera emprego, não gerando emprego, não aumenta a renda, não aumentando a renda, você não consegue manter o mercado de consumo dinâmico, né? Então, esse foi um erro monumental, aí, essa falta de cuidado com a empresa nacional, cometido pelos dois governos Fernando Henrique, pelos dois governos Lula e pelo primeiro ano do governo Dilma, e que começou a ser revertido esse ano. Então, ano que vem, nós vamos colher o que está sendo plantado esse ano. Correto. Bem, Nassif, e para a região de Araçatuba, né? Que recado você dá aí aos empresários locais, aos empresários da região, sobre a perspectiva econômica? Eu acho que tem grandes oportunidades que estão surgindo aí com essa questão da logística aqui. Agora, veja bem, para mim a maior... esses anos todos eu sempre acompanhei muito as cidades e tudo. Para mim o maior sinal de que uma cidade pode dar certo é quando você tem grupos de empresários com cabeça aberta que se juntam para pensar o futuro da cidade. Essa é a parte mais difícil da história. E isso aparentemente vocês têm aqui já. Inclusive eu queria até parabenizar o trabalho que o jornal, que a Folha de Araçatuba tem feito aqui de ser um estimulador dessas ideias. Né? Inclusive, você está citando o núcleo dos jovens empreendedores, né, do CIESP, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Um núcleo recém-criado com esse objetivo que você acabou de citar, né, de pensar aí a organização, o desenvolvimento do município. Eu nem conheço direito o trabalho do núcleo, mas eu digo, as conversas que nós tivemos, o fato dessas ideias já estarem fortes a ponto de se constituir um núcleo, já é um sinal que você tem oportunidades surgindo aqui, mas principalmente você tem que ter essa liderança para poder fazer esse meio campo com todas essas possibilidades de apoio às empresas que o Brasil criou ao longo desses 20 anos. Né? Quais seriam as oportunidades, Nassif? Você indicaria Araçatuba para um investidor, para um empresário que queira investir na cidade? Seria muito pretensão minha, assim, sem conhecer de perto. O que eu digo é o seguinte, sempre que você cria... que você investe num polo logístico, as oportunidades são imensas. São imensas. E ainda mais que esse polo aqui que dá saída aqui para os produtos para o Centro-Oeste, que pode vir os produtos do Centro-Oeste para cá também. Então isso permite um conjunto de... Não pode ser só o armazém, não pode ser só o transbordo de mercadorias. Tem que aproveitar, ver as possibilidades que se abrem aqui para trazer as indústrias, seja com... E daí tem que ter essa cabeça organizada junto com a prefeitura, para poder saber quem que você pode atrair de indústria para cá e como atuar politicamente junto ao governo estadual e federal. Né? Bem, você falou muito em logística, né? Nós recebemos a notícia aqui quentinha de que a Cosan fez uma oferta para comprar a ALL, né? América Latina Logística. Como é que você vê isso, né? Uma empresa de produção de açúcar e de etanol entrando, né, mais fundo, porque a Cosan já atua, né, no setor de logística, tem alguns portos aí. Mas como é que na sua visão, a entrada da Cosan nessa estrutura de transporte? Pode representar um monopólio? Um bom presságio? Como é que você vê isso? Você está tendo algumas mudanças aí que devem ser anunciadas agora, né, no sistema ferroviário e portuário. É o seguinte, e a ferrovia está sendo agora corretamente vista. É o seguinte, você tem a administração da ferrovia, mas ela não pode ser fator de concentração. Então tem que abrir espaço para todo mundo que queira transitar na ferrovia. Né? Você tem mais dificuldade com essas ferrovias mais ligadas à parte de mineração e tudo, mas no caso aqui não pode de modo algum. É importante que a Cosan entre. Eu acho que a ALL prometia ser uma grande ferrovia lá atrás, no meio do caminho, se desinteressaram também pelos investimentos. Esses investimentos são fundamentais para o agronegócio e para tudo, mas tem que ter assegurado, e daí quem vai dar a última palavra vai ser as agências reguladoras, assegurado aí que o leito possa ser utilizado por vários operadores e não por um de forma monopolística. Né? Tá certo, Nassif, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui hoje. Seja muito bem-vindo a Araçatuba, uma boa palestra logo mais à noite. E até a próxima. Até a próxima, então.